Estamos gravando já. Perfeito. Olá a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso webinário, então, sobre Forest Plot, o gráfico das meta-análises. Eu sou André Azeredo, eu sou médico epidemiologista da HT Analyze e eu vou guiar vocês por esse assunto hoje, nessa aula, tá bem? Quem tiver interesse, né, em conversar comigo sobre esse assunto, tirar alguma dúvida depois dessa aula eventualmente, entre em contato comigo, aí está o meu contato, o meu e-mail, e também me adiciona no LinkedIn para a gente manter um contato profissional. Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje, é o gráfico Forest Plot, que é o gráfico das meta-análises, né? Então, certamente, se você já leu alguma meta-análise, você já viu esse gráfico, ou algo parecido com esse gráfico em algum momento da vida, né? O que esse gráfico faz? É um gráfico que resume uma grande quantidade de informações. A gente está vendo aqui o sumário da medida de efeito de diferentes estudos de forma comparativa e também a medida agrupada de tamanho de efeito desses vários estudos. Tudo em uma mesma figura, né? Então, em vez de a gente ler trabalho por trabalho, a gente olha só essa figura aqui e a gente já tem uma amostra, né, um extrato do principal de cada trabalho. Quer dizer, a gente tem um forest plot para cada desfecho. E nesse caso aqui, por exemplo, é o impacto da dose de estatina, né? As estatinas são medicamentos que reduzem o colesterol. O impacto da dose da estatina no risco de morte ou de infarto, é um desfecho composto, né? Ou morte ou infarto conta com um desfecho. Então a gente tem a comparação da dose alta de estatina com a dose padrão, a dose standard de estatina. E a gente está vendo aqui no gráfico que no eixo horizontal a gente está vendo aqui uma medida do tamanho do efeito. Essa medida do tamanho do efeito ela está sendo medida aqui em risco relativo. Está sendo chamada aqui de risk ratio, né, que é a mesma coisa que o risco relativo e o intervalo de confiança de 95% do risco relativo. Eu falei antes que vocês estavam vendo assim, um extrato do principal do estudo, né? Mas isso é verdade só se for um forest plot do desfecho principal dos estudos. E vocês podem ter forest plots, múltiplos forest plots de diferentes desfechos, de desfechos principais e de desfechos secundários, tá? Então esse é um ponto importante já para vocês levarem, que é um gráfico por desfecho. E é um gráfico por comparação. Então a gente tem uma comparação aqui de alta dose com baixa dose e um desfecho, né, que pode ser ou teve o evento aqui é morte ou infarto, ou não teve o evento, não teve um desses eventos, tá? Bom, isso falando para desfechos dicotômicos. O que a gente tem aqui, falando um pouquinho mais desse gráfico? O gráfico, ele normalmente é acompanhado também de informações numéricas e de texto, né? Então a gente tem aqui o nome do estudo à esquerda e também uma informação numérica aqui sobre a mesma coisa que está apresentada em forma de gráfico, também em número, porque o gráfico nos dá uma ideia visual, né, do tamanho do efeito daquele estudo, se ele teve significância estatística ou não. Porém, para a gente ter certeza dos números, a gente tem que olhar os números em si, não dá para a gente só apostar no nosso olho, às vezes no gráfico. Às vezes, por exemplo, esse quarto estudo de cima para baixo, ele está com um intervalo de confiança, limite superior do intervalo de confiança aqui, bem no limite aqui do 1, a gente poderia ter dúvida se ele chegou no 1 ou não, tá? Bom, o nome do estudo pode ser que seja apresentado como um acrônimo no estudo, né, o apelido que os autores dão para o estudo, Prove It, A2Z, TNT, Ideal, como nesse caso aqui, ou pode estar identificado como o sobrenome do primeiro autor. Então, geralmente tem, por exemplo, lá, Roosevelt, e o ano, né, e o ano do estudo, Roosevelt, 2024, Johnson, 2023, e assim por diante. Então, aqui tem um identificador do estudo que é um acrônimo ou o nome do primeiro autor, tá? O sobrenome do primeiro autor. A gente tem aqui a nossa medida do tamanho do efeito de cada estudo, e cada estudo, né, cada resultado desses, ele é apresentado dentro dessa lógica, né, do intervalo de confiança de 95%,
como um número pontual, que a gente chama estimativa pontual do tamanho do efeito, que é o nosso número de tendência central, e um intervalo de dispersão, do intervalo de confiança de 95%, que representa a gama dos valores plausíveis para aquela estimativa do tamanho do efeito, considerando 95% de confiança, considerando que se eu repetisse o experimento 100 vezes, 95% dessas 6 vezes, o tamanho do efeito verdadeiro ia estar dentro desse intervalo, tá? Então, tendo dito isso, a gente vê aqui, ó, risk ratio 0,84, e a gente vê aqui a mesma informação no quadradinho. Então, o centro do quadradinho, a parte bem do meio do quadradinho, representa o ponto onde está o 0,84. Se a gente projetar aqui para o gráfico embaixo, seria mais ou menos isso, né? Então, aqui, ó, tem o 1 no risco relativo, para a direita que o risco relativo aumenta, vai até 1,25, para a esquerda ele diminui, vai até 0,8. Se a gente projetar para baixo, tá aproximadamente aqui onde é o 0,84. No olhômetro, né, a gente não vai ter uma medida correta, tem que ver o número mesmo, tá? Então, vocês podem estar pensando, não precisa do gráfico, então é só ter uma tabela com essas informações. Verdade, o gráfico é redundante em relação às informações que são apresentadas junto, porém eu diria que é complementar, porque a informação visual do gráfico é muito boa. Você olha o gráfico, você entende, né? Então tem o nome do estudo, tem a medida do efeito, que é a mesma que está representada pelo centro de cada uma dessas figurinhas aqui dos estudos, e também tem o peso relativo do estudo na meta-análise. E vamos falar um pouquinho sobre meta-análise. É uma palavra, ela é muito sofisticada, falar meta-análise, né? Eu li uma meta-análise, eu fiz uma meta-análise, mas na verdade é essencialmente algo simples. Uma meta-análise não deixa de ser do que uma média ponderada do tamanho do efeito ou de uma determinada medida que a gente está fazendo. O que eu quero dizer com isso, com ponderada? Eu quero dizer que eu atribuo um peso para cada estudo e eu calculo a média dos resultados de vários estudos ponderado pelo peso que eu dei para cada estudo para essa meta-análise. E esse peso para desfechos dicotômicos, como esse aqui, que é desfecho tipo morte ou não morte, né? Esse peso do estudo, ele é influenciado pelo número de eventos e pelo número de pacientes, tá? Principalmente pelo número de eventos. Então, quanto mais eventos tem um estudo, ou seja, quanto mais mortes e eventos de infarto aconteceram, maior é o peso do estudo na meta-análise, tá? Então, por exemplo, esse estudo aqui, o IDEAL, ele tem o peso de 37%. Então, ele tende a puxar o resultado da meta-análise para o lado dele. Ele também tem ele tem o peso de 37%. O peso, ele é representado graficamente pelo tamanho do quadradinho. Então, olha que interessante, a figura é muito informativa. A parte central do quadradinho é a estimativa pontual do tamanho do efeito. E o tamanho de cada quadradinho é o peso de cada estudo na meta-análise. Vamos adiante aqui na explicação. Para a gente poder interpretar o risco relativo, e também o odds ratio, né? A interpretação é semelhante, como se fosse, a gente lê o odds ratio como se ele fosse um substituto do risco relativo. Para a gente interpretar, então, essa medida do tamanho do efeito para desfechos dicotômicos, a gente tem que contrapor o resultado de cada estudo a essa linha central, tá? Essa barra central aqui, que representa o risco relativo igual a 1. O que quer dizer um risco relativo igual a 1? O risco relativo é a divisão de dois riscos, o risco no grupo intervenção e o risco no grupo controle. Nesse exemplo, o meu grupo intervenção é a high dose, né, é a estatina em alta dose, e o meu grupo controle é o standard dose, a estatina em dose baixa. E risco nada mais é do que incidência, tá? Incidência, que é o número de casos novos, de eventos novos que aconteceram num período de tempo. Então, quando eu divido a incidência de eventos no grupo intervenção pela incidência de eventos no grupo controle, eu vou estar fazendo essa comparação matemática, né, de quantas vezes o número de eventos num grupo foi maior do que no outro grupo. Quantas vezes a proporção de eventos novos num grupo foi maior do que no outro grupo. Se o número de eventos num grupo, se a proporção de eventos num grupo for igual ao do outro grupo, quer dizer que eles têm o mesmo risco. E quando eu divido uma coisa igual por outra coisa igual, dá 1. Então, o risco relativo é igual a 1
quer dizer que os riscos dos dois grupos de intervenção e controle são iguais. E é isso que essa linha representa. Essa linha quer dizer, se o resultado do estudo está dando próximo a essa linha aqui, central, quer dizer que os grupos não têm diferença. Quer dizer que o risco no grupo de intervenção é igual ou muito próximo ao risco no grupo controle, porque é dividindo uma coisa por outra dá 1 ou dá quase 1. Bom, se o quadradinho da meta-análise dá exatamente aqui em cima, quer dizer que a estimativa pontual do tamanho do efeito é um risco relativo de 1. Ou seja, a estimativa pontual do tamanho do efeito é a ausência de diferença entre os grupos. Porém, a gente não interpreta só a estimativa pontual do tamanho do efeito, a gente também interpreta o intervalo de confiança de 95%. O intervalo de confiança de 95%, ele é representado nessa figura pela linha horizontal que cruza o quadrado de cada estudo. O que quer dizer, de novo, intervalo de confiança? Ela é a gama dos valores plausíveis para aquela estimativa do tamanho de efeito, de acordo com aquele estudo, de acordo com o tamanho amostral daquele estudo, com o número de eventos daquele estudo, tá? O estudo, se ele tiver poucos pacientes, poucos eventos, ele vai ser impreciso. Então, ele vai ter um quadradinho pequeno e uma linha horizontal muito larga. Quanto mais larga a linha horizontal, mais dispersa horizontalmente, mais fácil ela acabar cruzando essa linha do 1. E nesse caso aqui, por exemplo, do primeiro estudo, o fato do intervalo de confiança de 95% estar cruzando a linha do 1 quer dizer que é plausível que o resultado desse estudo, considerando-se o erro amostral, né, o erro amostral, dentro da lógica do intervalo de confiança de 95%, é plausível que o resultado desse estudo seja um risco relativo de 1. Esse resultado, ele é praticamente tão plausível quanto o resultado principal do estudo. Ou seja, a gente não consegue afirmar com certeza, mesmo que a gente tenha achado um risco relativo de 0,84 nesse estudo Prove It, a gente não consegue afirmar só por esse estudo que a dose alta tem menos risco de eventos cardiovasculares do que a dose padrão. A gente não consegue afirmar, porque o intervalo de confiança de 95% cruza a linha do risco relativo de 1. Ou seja, 1 é um número plausível. Pode ser que o verdadeiro resultado desse estudo seja 1. E ele só não achou 1 como resultado principal meramente por erro amostral, porque faltaram observações. Teve pacientes insuficientes e eventos insuficientes para conseguir demonstrar o tamanho de efeito. Agora, por exemplo, o estudo TNT, ele tem a estimativa pontual do tamanho de efeito dele está sendo 0,8 e o intervalo de confiança de 95% não está chegando no 1. Ou seja, todo o intervalo de confiança está à esquerda do 1, está para valores abaixo de 1. Ou seja, mesmo no pior cenário, onde a gente assumiu o menor tamanho de efeito possível para a droga, ainda assim, com 95% de confiança, segundo o estudo TNT, a dose alta ela foi melhor em termos de redução de risco do que a dose padrão, porque não está cruzando aqui a linha horizontal do risco relativo igual a 1. Essa linha horizontal de baixo mostra justamente a dispersão do tamanho de efeito, tá? Nesse exemplo, a gente está mostrando no formato de risco relativo. Também poderia ser odds ratio, também poderia ser risk difference, né, a diferença, que é a subtração dos riscos, e também poderia ser, para desfechos contínuos, diferença de médias. Eu vou falar isso daqui a pouquinho para vocês. E aqui embaixo a gente tem os dois setores de interpretação, né? Então, quando o resultado de cada estudo aqui cai para um lado da figura, para o lado esquerdo, significa que favorece um comparador, quando cai para a direita, favorece o outro comparador. A posição do quadrado é a estimativa central do tamanho do efeito, especificamente o ponto central do quadrado. A linha horizontal é o intervalo de confiança de 95% dessa estimativa do efeito daquele estudo. O tamanho do quadrado ele é proporcional ao peso de cada estudo na meta-análise. Esse peso está aqui, né, representado numericamente, à esquerda.
e esse peso ele é calculado por vários métodos, né? Pode ser calculado por diferentes métodos, como Mantel-Hansel, inverso da variância, odds ratio de Pareto. Mas nós não vamos entrar em detalhe na aula de hoje, só para você saber, né, que tem mais de um método de calcular. E esse peso ele é fortemente influenciado pelo N de eventos em cada estudo. E a gente tem agora um ponto importante para dizer para vocês, o losango na parte inferior da tela, ou o diamante, né? Também algumas pessoas chamam de diamante. Essa figura é isso aqui, só esse símbolo isoladamente, isso é a meta-análise. Então a gente poderia tirar todo o resto da figura e deixar só o diamante, o resultado numérico dele, e aqui embaixo a escala para a gente interpretar. Tira todo o resto de cima, só isso aqui embaixo é a meta-análise. O resto é o forest plot com os resultados dos estudos individuais. E aqui olha que interessante. Isso quer dizer que a gente pode ter um forest plot com meta-análise e um forest plot sem meta-análise. Porque nem sempre faz sentido a gente meta-analisar. Às vezes, a heterogeneidade entre os estudos é tão grande que não faz sentido calcular uma média matemática de coisas que são muito diferentes, de estudos que foram feitos em circunstâncias muito diferentes. Mas pode ser conveniente eu apresentar esses estudos lado a lado, até para eu mostrar como tem heterogeneidade, né? Eu mostro a figura para apresentar como tem heterogeneidade, mostro lado a lado esses estudos, e não apresento meta-análise, porque eu justamente não faz sentido meta-analisar para uma heterogeneidade muito grande. Então, o forest plot pode ou não ter o diamante embaixo. Quando ele tem o diamante, quer dizer que foi feita a meta-análise. E o que é a meta-análise? Ele é a média ponderada dos estudos aqui acima, de todos eles. E a posição central dele é o resultado central da meta-análise. Está dizendo que, na média, a estimativa pontual do tamanho de efeito é 0,85 para o risco relativo. E os extremos aqui do diamante são o intervalo de confiança de 95% da meta-análise, que não está cruzando a linha do risco relativo igual a 1. Portanto, essa meta-análise aqui é estatisticamente significativa. E olha que interessante. Aqui a gente vê também por que que, por que que faz sentido a gente fazer meta-análise, né? Porque quando a gente pega os estudos individuais, a gente vê aqui que 3 de 4 estudos não foram estatisticamente significativos, né? Porque o risco relativo chegou até 1. Porém, quando a gente faz a meta-análise deles, ao juntar esses vários estudos, a gente ganha poder estatístico. E esse ganho de poder estatístico permite que a gente conclua que na meta-análise tem significância estatística. Então a gente supre esse defeito, digamos assim, dos estudos, né, de faltar tamanho amostral, faltar tamanho de eventos, reunindo esses vários estudos para justamente ter tamanho amostral suficiente para demonstrar o tamanho de efeito desse fenômeno aqui, que é a redução do risco cardiovascular pelo uso da estatina em alta dose. Aqui é um outro exemplo, tá? Uma meta-análise de novo para desfechos categóricos, igualzinha a essa que eu mostrei para vocês agora. Agora tem um pouco mais de heterogeneidade, né? Vocês vejam que tem mais dispersão nos resultados. Tem esse estudo aqui, por exemplo, o segundo estudo de cima para baixo, tem um quadradinho pequeno, uma linha horizontal bem grande. Esse quarto estudo de cima para baixo tem um quadradinho um pouco maior, uma linha horizontal um pouco menor, assim como o primeiro estudo. Esse terceiro estudo aqui, um quadradinho pequeno, uma linha horizontal bem grande, portanto, é um estudo com poucos eventos, pouco do que os outros. Aqui está o quanto ele pesa na meta-análise, ele pesa 9,3%, é o que menos pesa. O estudo que mais pesa na meta-análise aqui é o primeiro estudo, pesa 25%. Ele meio que empata com esse quarto estudo, que pesa 24%. Então, esses dois estudos, o primeiro e o quarto juntos, pesam metade do peso da meta-análise. Então, o diamante tende a ser puxado para o lado desses estudos aqui maiores, né? Aqui, essa figura ela tem mais refinamento, né? Ela tem mais detalhes. Eu gosto quando ela é apresentada assim. A gente tem aqui o nome dos estudos, tem aqui os dois grupos que estão sendo comparados, o N de eventos e o N total de cada grupo bem detalhadamente, e aqui o N total, o peso de cada estudo na meta-análise. Esse MH quer dizer Mantel-Hansel, que é o método usado para calcular o peso de cada estudo. É o método de Mantel-Hansel. Aqui a gente tem
o tamanho de efeito de cada estudo e o intervalo de confiança de cada estudo. Ou seja, a figura nem era necessária, né? Porque a gente tem toda a informação aqui. Na verdade, a mesma informação que está na figura está só nessa coluna aqui do risk ratio, está tudo aqui. Porém, a figura visualmente ajuda a gente a enxergar o quanto os estudos são semelhantes ou não, o quanto os intervalos de confiança se sobrepõem ou não, e enxergar quais estudos que estão pesando mais, né? Só numa rápida inspeção. E aqui a gente vê também a própria meta-análise, que é estatisticamente significativa. Outras informações que a gente tem aqui, né? Já falei para vocês aqui dessas informações todas. A gente também tem essa outra informação aqui, ó, que costuma ser apresentada junto com o forest plot, que é o I ao quadrado. O I ao quadrado é o teste da inconsistência, que ele diz o quanto o resultado dos estudos está sendo diferente entre si e não é explicado por erro amostral. O quanto por cento da diferença entre os estudos não é explicado por erro amostral. É explicado por diferenças verdadeiras entre os métodos ou os pacientes ou o fenômeno biológico de cada estudo. Tá? Nesse caso aqui, a heterogeneidade é moderada, de 51%. O manual da Cochrane recomenda que até 40% de heterogeneidade ela pode não ser muito importante. Tá? A partir de 40%, ela já é de moderada a alta. Aqui é um first plot um pouco diferente, tá? Nós estávamos falando até então de desfechos categóricos, né, ou dicotômicos. Então a gente tinha aqui evento e não evento. Por isso que a medida do efeito é um risk ratio, é uma razão de riscos, né? Ou podia ser um odds ratio também. Mas agora a gente tem uma outra situação em que a gente tem um desfecho contínuo. Por exemplo, o valor do colesterol em si. Quanto é que é o colesterol em um grupo, quanto é que é o colesterol no outro grupo, tá? Nesse estudo em especial, não recordo exatamente o que é. Vamos supor que seja. Aqui eu não estou conseguindo recordar agora o que é, mas uma determinada variável biológica aqui, tá? Então a gente tem aqui a determinada média de um determinado resultado, podia ser uma variável biológica, como glicemia, peso corporal, colesterol, LDL dosado no sangue dos indivíduos. Também pode ser um instrumento, né, uma escala, medida em escala contínua, escala de sintomas, escala de depressão, escala de qualidade de vida, tá? Qualquer coisa que você consiga medir em média e desvio padrão. E se você tem a média, o desvio padrão e o N total dos dois grupos, você consegue colocar isso tudo numa meta-análise, né? E é isso que está sendo colocado aqui, ó. Então a gente tem esses diferentes estudos e a gente tem esse desfecho contínuo que está sendo apresentado aqui como média dessa determinada escala aqui que foi medida, desvio padrão e o N total de cada estudo, né? Estudos pequenos aqui com 8, 10 indivíduos em cada braço. E aqui o grupo controle, a média do instrumento que foi aplicado, desvio padrão e o N total. E aqui é calculado um peso. O peso geralmente é calculado pelo inverso da variância. Esse IV aqui quer dizer inverse of variance, que é inverso da variância, tá? E para desfechos contínuos. E aqui a gente também tem o resultado numérico. Cada estudo teve, por exemplo, uma diferença de médias e um determinado intervalo de confiança de 95% para essa diferença de médias. Então, nota que eu não estou vendo um risco relativo. Eu estou vendo a média de um grupo, do grupo intervenção, menos a média do controle. Para a gente ver o quanto, por exemplo, esse aqui é um score que aumentou no grupo intervenção. Então, o quanto o grupo intervenção teve esse score aqui aumentado em relação ao grupo controle. Então, 25,4 menos 12,3 dá 13,10, que é a diferença de médias. 17,1 menos 1,5 dá 18,6, que é a diferença de médias. 21 menos 10 dá 11, que é a diferença de médias. E a gente também tem o intervalo de confiança dessa diferença de médias, tá? Para cada estudo. E a gente tem aqui o forest plot. De novo, o quadradinho representa o peso de cada estudo na meta-análise. O intervalo de confiança é representado pela linha horizontal. Só que agora tem uma coisa bem diferente aqui, ó. Lembra que eu falei antes que quando a gente tem dois riscos iguais e eu divido uma coisa igual por outra coisa igual, fazendo a conta do risco relativo, algo igual dividido por algo igual dá 1,
Uma coisa dividido por ela mesma dá 1. Então, quando tem os dois grupos têm o mesmo risco, o risco relativo tende a ser 1 ou próximo a 1. Aqui, quando os dois grupos têm a mesma média, a conta que está sendo feita aqui não é uma divisão, é uma diferença, é uma subtração. Então, quando os dois grupos têm a mesma média, vamos pegar um exemplo aqui que eles têm algum número meio parecido. Esse aqui acho que está meio parecido, ó. Ah, não é tão, né? 21 menos 10, não é muito próximo, dá 11 aqui. Vamos supor que eu tenha 21 de média num grupo e 21 de média no outro grupo. 21 menos 21 é zero. Então, uma média menos um número igual a esse, menos uma outra média idêntica, dá zero. Então, a diferença de risco, o número que representa que um grupo é igual ao outro em termos de diferença de risco é o zero, e não um. Por essa razão, o eixo central de um forest plot, que é feito com base numa diferença de médias, é o zero e não o 1. Então, sempre que vocês verem um forest plot cujo eixo central é zero, quer dizer que o que vocês estão vendo em cima está sendo medido por uma subtração e não por uma divisão. É uma diferença de médias, que pode ser por exemplo, uma diferença de uma variável biológica, como no exemplo que eu estou dando aqui, ou de uma escala de sintomas, como nesse exemplo. E pode ser também, para um desfecho dicotômico, uma diferença de riscos, né? Em vez de eu fazer o risco relativo, eu posso fazer o risk difference, que é um risco menos outro risco. Então, para um desfecho contínuo, eu também posso, desculpa, para um desfecho dicotômico, categórico, eu também posso gerar um forest plot parecido com esse. Um minutinho. Continuando, então. Aqui é tudo igual, né? Então, o nome dos estudos, aqui as informações do grupo de intervenção, informações do grupo controle, o peso dos estudos na meta-análise, aqui o resultado numérico da meta-análise, a diferença de médias e o intervalo de confiança da diferença de médias. O resultado final é a meta-análise, de novo, que o diamante em si é a meta-análise. O que está nos dizendo esse diamante? Está nos dizendo que, na média, entre os vários estudos, a diferença entre grupo intervenção e grupo controle é um aumento de 23,3 na média, por ação da intervenção. E notem que nesse caso, né, como a nossa intervenção ela tende a aumentar o número e não a diminuir o número, o gráfico ficou com a legenda invertida aqui, ó. Então favorece a intervenção tá à direita aqui no gráfico. Vamos dizer assim, quando o desfecho bom é reduzir o número, como por exemplo reduzir o risco, então o rótulo do grupo intervenção vai estar à esquerda. Quando o desfecho bom é aumentar o número, como por exemplo aumentar a qualidade de vida, então o rótulo do grupo intervenção vai estar à direita. Tá? E novamente aqui também é apresentado o teste da inconsistência, né, o I ao quadrado, mostrando que uma heterogeneidade de 64%, que já é moderada no mínimo. Né? Pessoal, era esse o conteúdo, né, que eu tinha para apresentar hoje, principalmente. Agora a gente vai ter uma oportunidade da gente conversar, tirar dúvidas. Podemos parar de gravar então, Júlia. Muito obrigado por ter assistido. Tá? E eu quero falar com vocês mais